Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso canal. O tema de hoje é: de quem você é escravo? Quem você serve? O texto para a nossa reflexão de hoje está no capítulo 6 de Romanos, do livro de Romanos. São 4 versículos que a gente vai ler. Versículos 15, 16, 18 e 23. Vamos ler agora. 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. O que a gente pode perceber nos textos que acabamos de ler, de uma forma até para contextualizar, a gente vai considerar aqui que servo ou escravo, ou escravidão e servidão, tem a mesma conotação, tem o mesmo significado. E realmente eles têm o mesmo significado para muitos dicionários, né? E inclusive para a Bíblia. Só que no contexto da Bíblia, a gente pode perceber, até no início do texto, do primeiro texto, que está em 6,15, Romanos 6,15, que o apóstolo Paulo, ele não condena a lei. Porque muitas pessoas às vezes pensam o seguinte: Jesus Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, eu não tenho que fazer mais nada, né? Mas não é bem assim toda a explicação. Paulo, ele não condena a lei, pelo contrário. A morte do Senhor Jesus Cristo no Calvário nos traz vida. Realmente, a lei que julgava-nos indignos para a vida eterna foi cumprida. O que aconteceu? Com a entrada do pecado através de Adão e Eva, nós fomos julgados culpados. Alguém teria que morrer. E essa morte seria eterna se fosse cumprida pelo ser humano. Então, o plano da salvação era que alguém perfeito pudesse morrer em nosso lugar. E essa pessoa que se dispôs a fazer isso foi o Senhor Jesus. Por mais que Jesus Cristo tivesse toda a honra e glória nos céus, ele fez esse sacrifício. E não foi um sacrifício comum, né? A morte de Jesus Cristo, ela foi dolorosa, ela envolveu a cruz do Calvário, houve perseguição contra Jesus, houve escárnio, houve humilhação, houve dor, e mesmo assim Jesus Cristo cumpriu a missão dele de resgatar-nos do pecado. Então, por mais que estávamos indignos, alguém perfeito morreu no lugar do homem, dando-lhe a garantia da vida eterna. No caso de Jesus Cristo, cumpriu esse papel unicamente pelos méritos de Jesus. Nada podíamos fazer para reverter nossa sentença de morte. O que eu quero dizer com isso é que o próprio Davi fala, né, que em pecado a mãe dele o concebeu. Ou seja, desde o ventre da nossa mãe nós estamos já com DNA do pecado. Já somos pecadores. E a sentença nossa era, de uma forma irreversível, a morte.
não tinha nada que podíamos fazer, nem se tentarmos ser santos durante a vida que tivéssemos aqui, isso não poderia apagar o nosso pecado. A nossa essência tem o pecado. Então foi preciso que Jesus morresse à cruz do Calvário para pagar esse preço. Então só através de Jesus há salvação. Somente através de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Hoje, após a morte de Jesus, o ser humano não está debaixo da lei. O que quer dizer isso? Ele não está condenado pela lei, exceto se ele fizer a escolha pelo pecado. Mas se ele quiser fazer a escolha por Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, ele tem a vida eterna. Então, depois da morte de Jesus Cristo, a gente obteve a chance de escolher entre a vida e a morte. Hoje a gente pode escolher o que a gente deseja para a nossa vida. Antes não, antes da morte de Jesus, a lei nos condenava. Nós éramos condenados à morte. Mas a partir da morte de Jesus na cruz, nossa chance de vida eterna é real. Basta estarmos em sintonia com a vontade de Deus. Então, a nossa escolha é muito impactante na nossa vida. O indivíduo, por conta do livre-arbítrio que Deus nos proporciona, ele pode deixar de servir a Deus e servir ao pecado. E daí é uma questão de escolha. E isso, como a gente já leu, gera a morte. Paulo menciona também em Romanos 6,16, o segundo texto que a gente leu, que pela nossa escolha somos servos tanto do pecado ou da justiça. Como a gente já tratou, é uma questão de escolha. Nós vamos decidir a quem vamos servir. Porque quando a gente pode até fazer um paralelo, quando Israel ou um outro povo, Babilônia, ou qualquer outro povo daquele tempo antigo, que eles guerreavam, a pessoa que era vencida se tornava escrava, vassala daquele que foi vencedor. Então você era obrigado a servir uma pessoa, de forma obrigada. Com Deus é diferente. Deus, ele criou o ser humano veio a pecar, caiu. Jesus Cristo veio e resgatou o ser humano, ou seja, de acordo com a morte de Jesus, somos propriedade de Jesus. Ele nos conquistou. Mas diferentemente como eram os povos de antigamente, ou como é de hoje em dia, qualquer coisa assim, Jesus não imprime na gente a força. Somos obrigados a servi-lo. Não, por mais que ele tenha nos resgatado, ou seja, tenha conquistado a nossa propriedade, ele não força essa propriedade. Ele deixa o ser humano escolher. Você pode escolher o que você quiser. Se você quer me servir, Jesus fala, ou não. Mas também se a pessoa não servir a Jesus, o caminho que ela vai percorrer é um caminho de morte. Porque o que Deus determina na lei dele é algo que visa proteger o ser humano e não subjugá-lo ou humilhá-lo, mas protegê-lo. Vou citar um exemplo. Adultério. Se Deus falasse assim, não, só o homem não pode adulterar, ele ia, vamos dizer assim,
proporcionar uma desvantagem para o homem em relação à mulher, ou vice-versa. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus tem a lei para todos, para proteger a todos, assim como a lei de trânsito tem para nos proteger. Sinal pare, pare, porque se você continuar andando, você pode bater o carro. Logicamente que no trânsito que hoje vivemos, as pessoas estão com pouca consciência do que tem que parar ou tem que andar, né? Respeitar o trânsito ou respeitar as pessoas. Mas se você se puser de uma forma arbitrária em relação a essas leis de trânsito, consequentemente você terá maiores chances de sofrer um acidente, de ter perdas. Então a lei de Deus, assim como qualquer tipo de lei, né, a gente espera, né, qualquer tipo de lei humana, mas principalmente a lei de Deus, ela visa unicamente te ajudar, te proteger. Como a gente já até explicou, Deus não nos força a falarmos, a segui-lo, mas Ele fez um apelo para a gente, e a gente vai ver, e são vários apelos na Bíblia, mas a gente vai ler do livro de Deuteronômio. Esse livro foi escrito por Moisés, ele faz parte do Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. A gente vai ver em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Deus, através do seu servo Moisés, falou o seguinte para o povo de Israel, mas que serve para nós, porque hoje nós somos o Israel espiritual, né? Todo aquele que aceita a morte de Jesus na cruz do Calvário é povo de Deus, assim como o povo de Israel. Capítulo 30, versículo 19. Deus falando por intermédio de Moisés: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A gente percebe, até nesse texto aqui, em várias passagens, que Deus não retira do ser humano sua escolha. A escravidão ou servidão em relação a Deus é um modo figurativo de dizer sobre a obediência de Deus. Porque obedecer a Deus envolve apenas amor e proteção. Sua lei serve para orientar e proteger seus filhos. Já a servidão ou escravidão do pecado impede o ser humano de fazer escolhas. Por mais que o pecado não tenha nos, digamos assim, nos resgatado, e sim Jesus, o pecado pode, digamos assim, ser um laço para o ser humano, porque podemos escolhê-lo. E quando a pessoa escolhe caminhar por esse trajeto perigoso, ele se torna como se fosse um viciado. Eu vou citar uma pessoa que é viciada em droga. A droga, às vezes tem uns que acham que nem viciado é, mas o que importa é que ele não consegue deixar aquilo lá, ele não consegue mudar de atitude. A droga, ou a conduta, ou o hábito que é pecaminoso, ele força a pessoa a permanecer naquele hábito. É como se fosse um ciclo completamente vicioso que a pessoa tenta sair e não consegue. Por mais que você queira, é muito difícil você se libertar daquilo que é o pecado. Principalmente quando esse pecado é feito de uma forma contumaz, direto, sem você se ater que isso é um pecado, ou
é como se a pessoa estivesse dormente, anestesiada pelo pecado, nem percebesse que aquilo é errado, porque ela primeiramente ela não tem o contato com Deus através da oração com Deus para que ela possa ouvir a voz de Deus e através da palavra de Deus que é a Bíblia Sagrada. Nós precisamos fazer duas coisas: orar e ler a Bíblia para que a gente possa entender o que acontece em nossa volta, né? Na Bíblia, em diversas passagens, podemos vislumbrar obras condenáveis perante Deus. A gente vai ler o capítulo 5, versículos 19 ao 21 do livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. A Bíblia, você pode, ao lê-la completamente, você pode identificar muitas outras situações que são condenáveis para Deus. Mas eu escolhi esse capítulo e esses versículos, né, para a gente ter uma ideia do que são condenáveis para Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É o próprio apóstolo Paulo falando que uma série de pecados aí que a pessoa vai ficar cometendo ou coisas assim, não vai herdar o reino de Deus. Então, essa pessoa escolheu ser condenada pela lei. Então a lei, às vezes muitas pessoas podem falar assim, a lei já foi abolida. Não foi abolida. A questão é que a lei continua vigente, mas aqueles que estão em sintonia ou em obediência àquele que morreu por nós na cruz, Jesus Cristo, ele está salvo da lei, digamos assim. Ele não vai ser condenado pela lei porque Jesus morreu por ele. Agora aquele que decide andar fora dos caminhos propostos por Jesus, então ele escolheu que a lei o condene. Em Romanos 6,18, que era o terceiro texto que a gente leu, terceira passagem, Romanos 6,18, fala que a gente é libertado do pecado. Essa libertação veio pela morte de Cristo. Assim, somos servos da justiça. Aquele que morre por pecado e nasce para Jesus Cristo, que anda com Deus, ele escolheu a justiça. Ele passa a ser servo da justiça e não servo do pecado. Mas conforme Romanos 6,23, que foi o quarto texto lido, mesmo com a morte de Jesus Cristo, mesmo com todo esse sacrifício de Jesus, o ser humano pode escolher o pecado que gera morte ou escolher o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna através do sacrifício do Senhor Jesus, nosso Salvador. Então, a gente pode entender que é uma questão de escolha hoje. Antes da morte de Jesus, a gente tinha uma previsão que Deus faria alguma coisa para resgatar o ser humano. Esse plano já foi executado. Jesus morreu na cruz do Calvário
há mais de 2000 anos atrás, 2021 anos atrás, porque Jesus dividiu a história, né? Então, há muitos anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já pagou esse preço. Mas hoje temos a possibilidade de ter essa vida eterna ou não. Eu encerro a nossa reflexão voltando ao texto de Deuteronômio. Vamos pegar aqui Deuteronômio, capítulo 30. Capítulo 30, versículo 19, que fala o seguinte. Eu termino nossa reflexão com esse livro, que ele é um apelo de Deus. É um apelo de Deus para você e para mim, para a humanidade. Ele fala: escolhe a vida para que viva você e tua descendência. Eu vou ler novamente, tá? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O mais interessante aqui de tudo isso que a gente está lendo é que nesse pedido de Deus feito através do profeta Moisés, a gente vê que a nossa decisão vai impactar tu e a tua descendência, porque as nossas escolhas, elas impactarão nossos filhos, nossos descendentes, nossos netos, nossos bisnetos. Nossas escolhas farão com que possamos ajudar ou atrapalhar aqueles que vêm depois de nós, nossos descendentes. Hoje um pai ele pode ensinar o filho acerca de Deus. Mas se ele nem conhece a Deus, como ele vai ensinar o seu filho? Então, para esse filho, ele vai às vezes crescer sem um dia ouvir falar de Deus. E para ele vai ser cada vez mais distante e difícil que ele um dia possa entender esse amor que é o amor de Deus. Os pais são, digamos assim, os maiores responsáveis pelos filhos. Não que se algum filho se desviar ou qualquer coisa assim, o pai é o culpado. Não estou falando isso. Mas o que eu quero dizer é que podemos plantar uma semente ali e ela pode frutificar. Então Deus fala: escolhe a vida para que vivas tu e tua descendência. Porque se você escolher a vida, que é a vida através de Jesus Cristo, provavelmente isso vai irradiar para as pessoas que estão em sua volta, principalmente aqueles que são seus descendentes. Então, que Deus nos abençoe e que cada um de nós possamos escolher corretamente a quem iremos servir. Só há dois senhores: ou Deus, que não força nada, que não vem e te obriga, ou o inimigo de Deus, que se manifesta através do pecado, que se você escolher ele ou deixar de escolher a Deus, você já vai estar escolhendo esse caminho, que é o caminho mais fácil, digamos assim, o caminho mais largo que a Bíblia traz. Então que possamos escolher o melhor caminho, que nem sempre é o mais fácil ou mais largo, mas que possamos escolher o caminho que é o caminho de Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima. Tchau.